Este projeto é realizado com recursos da Lei Complementar Federal número 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo, aprovado no 13º Edital das Artes na linguagem literatura, categoria circulação e difusão literária. A palavra morre no momento em que é proferida, dizem alguns. Eu digo que ela começa a viver naquele momento. Emily Dickinson. Bom dia, queridas, queridos, querides. Tudo bem com vocês? Aqui é a Rebeca Gadelha, sua anfitriã do Memento Mori. Estamos aqui com uma convidada super especial, além da companhia da minha querida também, Yane Castro. Diga oi. Oi, gente, cá estamos, 6º episódio, estamos nesse movimento. E como a Rebeca acabou de falar, aqui conosco hoje, Rosa Moreno, talentosíssima, escritora, arte educadora, arte terapeuta, e vem aqui contribuir. Rosa tem uma vasta publicação, né? Mas hoje a gente... livros, Rosa? Quantos? 11 livros. 11 livros, lá. veja 11 bem. livros. 11 livros. E hoje, com o livro Do Outro Lado da Rua. Linda capa. Lindíssima. Todo mundo comenta. Criação de... Ilustração do Sol Oliveira, design meu, né? Sempre faz a gente abrir esse parêntese. Até porque o trabalho de Sol aqui foi fenomenal. E o seu também, né, Rebeca? E o de Rebeca também. Claro, é uma claro. dupla maravilhosa, né? Então, Rendeu, tive muitos elogios relativos à capa. Então, com vocês já estão a escutar a voz de Rosa Moreno. Fale pra gente, pros nossos ouvintes, né? Olá a todos e a todas, um prazer estar aqui. Convite da Rebeca, eu e Rebeca já trabalhamos juntas há muito tempo, com vários livros, 5 anos, né, Rebeca? 5 anos. E estou também com a Yane Castro, que é uma pessoa muito querida, que foi minha professora, na verdade, na Unifor. Então, um prazer estar aqui com todos vocês, conversando um pouco sobre literatura. Na verdade, ela se coloca, né, assim, como uma aluna, mas ter a Rosa nos módulos que ministrei no curso de arte terapia, né, na pós-graduação, era ter uma contribuição, assim, muito viva, né, da arte que já a atravessa, e Sim. Foi uma riqueza, você ajudou muito a construir cada instante das aulas. Muito obrigada, Yane. Gente, vamos lá. Eu gostaria de... vamos começar primeiro. Eu gosto uma coisa que eu gosto muito da escrita da Rosa, né? É uma escrita que trata muito do cotidiano. E é uma escrita, eu tava... Antes da gente começar, eu tava até vendo um texto que eu me lembrei, que é do Victor Hugo, que me lembra também a questão da Rosa, no quê? O Victor Hugo, ele usa o termo Ananke, né? Na obra Trabalhadores do Mar, que inclusive eu tenho a tradução de Machado de Assis, meu orgulho que foi presente do meu avô. E aí, por que são esse Ananke? Ananke são as fatalidades. E aí eu vejo muito disso da escrita da Rosa também. Essas fatalidades da vida que ele traz. No caso, Victor Hugo, ele fala das 3, que é a religião, a sociedade e a natureza, e sobre eles pesa o outro, o coração humano. E eu vejo muito disso também nos teus livros, no geral. Eu te acompanho desde a época que você tinha mais aliás, você tinha vários livros de micropoemas, né, Rosa? Sim. E eu adoro teus micropoemas, você sabe disso. Sim. Já recebi até várias perguntas sobre o Latitude de Intimidade. E aí ela se lança nos últimos anos como contista, exímia contista também. Principalmente para quem não gosta de textos muito longos. Então, e aí, pra gente trazer do outro lado da rua. Sim. Rosa, o nosso né, contexto nos podcasts nos faz lembrar que somos mortais. Sim. Né? Então, onde que a tua escrita, né, já que, assim, Rebeca, conhecedora, né, da tua vasta publicação, teve essa intuição de indicar esse livro Do Outro Lado da Rua, né? Então, fala pra gente, né, para todos que estão a nos escutar, o que nessa escrita toca naquilo que nos remete a lembrar, inclusive, que somos todos mortais.
A Rebeca fala uma coisa que é importante. Eu escrevo sobre o cotidiano, sobre o que nos acontece. Eu reflito sobre isso. A minha escrita é uma escrita de reflexão. E eu trago esse cotidiano que muitas vezes a gente vive, mas a gente não pensa sobre ele. E, de repente, estando escrita, a gente se afasta, o leitor, por exemplo, ele se afasta e começa a pensar sobre. E esse livro, por exemplo, é um livro de contos, é minha estreia em contos. Eu escrevia muito micropoemas, eu escrevo uma poesia minimalista. Madrugadas e madrugadas, eu ficava com papeizinhos ali perto de mim que vinham várias frases. E eu comecei a entender que isso eram micropoemas, mas eram também preparações para o livro de conto do outro lado da rua e para esse livro que eu vou lançar, Um Inverno de Cada Vez. E eu vou escrever sobre o quê? Sobre aquilo que, de alguma forma, barulha em mim. Eu escrevo sobre solidão, escrevo sobre morte, escrevo sobre perdas. E quem não passa por isso ao longo da vida? A solidão é inerente ao ser humano. Mas como lidar com essa solidão? Como se recuperar também de algumas dores que a gente passa cotidianamente? Para mim, a escrita é muito terapêutica. E se é para mim, acredito que seja também para o leitor, enquanto elemento de identificação. Claro, e o Memento Mori propõe isso, esse gancho, ou melhor, né, esse vínculo. Gancho é uma coisa que pode se soltar. Sim, é melhor colocar, né, esse vínculo que um leitor pode encontrar, né, na literatura, em que possa se identificar e mover-se a partir, né, do que há algo no texto que toca algum ponto ali nesse percurso de vida que envolve, né, esses dramas ou até mesmo o que é inerente, né? São os dramas humanos. Eu fico pensando nessa palavra, né, dramas. Ok, meus filmes preferidos são dramas, mas drama me remete a dizer o quê? Há algo que é inalcançável saber do que vamos passar na vida. Então, a literatura vem com uma palavra escrita ali, ser, né, uma referência para que alguma coisa possa ser pensada, né, e que a gente se movimente e não estacione diante da tal dor, da tal perda. Experimentos, né, que a gente tem. Por isso também que eu gosto de usar a descrição de fatalidade, ao invés das fatalidades humanas, ao invés da questão dos dramas humanos. São coisas que são tão inerentes à nossa condição, assim como por sermos seres sociais, construímos relações, por sermos seres sociais, estamos também fadadas a perdê-las. Sim. De um momento ou outro. Seja a relação até conosco, a relação que você tem consigo mesmo em determinado momento da vida, a mulher quando se torna mãe, ou quando perde um emprego, por exemplo, ou talvez quando vai chegando à velhice, nessa sensação também. Temas não nos faltam para falar da nossa condição humana, né? Agora, de que forma eu vou explorar cada tema? O que me interessa explorar em cada tema? O mote, por exemplo, Não Me Roubem a Memória, quando eu escrevi, porque a gente parte de algo que a gente conhece. Pelo menos eu parto de algo que eu conheço muito. Eu, menina, eu tinha uma casa da minha avó. Eu não conheci minha avó nem meu avô. Paterno ou materno? Os dois, nem paterno nem materno, não os conheci. Quando eu nasci já haviam morrido. Mas a casa da minha avó, que a gente chamava, essa é a casa da vovó, ou das meninas da vovó, que eram minhas tias. Elas eram cheias de memórias dos dois. E tinha uma parede, aí eu estou falando para vocês um pouquinho desse conto da escritura dele. Tinha uma parede imensa na sala, daquela sala que tem janelões abertas para o sol, e essa parede ficava mais à sombra, e ela tinha todos os retratos dos meus avós, das minhas tias. E eu trago nesse conto essa memória. Eu começo com a memória dessa parede e da relação que o protagonista vai ter com esses quadros. Ele admirava esses quadros. É como se ele pudesse conhecer um pouco desses avós a partir dessas fotografias. E o conto vai evoluindo, e aí entra o papel da ficção. Eu ficciono a partir daí. A mãe não gostava que ele ficasse olhando os quadros. E aí eu já dou um spoiler sobre isso. E ela dizia assim, eles não são santos, porque a identificação que ele tinha era tão profunda que parecia que ele os tornava divinos.
E a mãe ficava muito chateada com isso, até o desfecho do conto, que na verdade eles não eram parentes desse rapaz. Mas o conto, eu não vou dizer não que vocês vão ler o livro do outro lado da rua, mas enfim, eu vou tratar da memória, desse querer bem aos parentes, as pessoas que você pensa que são seus parentes, Sim. né? Ao mesmo tempo que você nos diz que resgata algo da tua memória para a escrita, né? E assim, como a escrita vem também fomentar algo, né? De uma fome que nunca será realmente saciada. Porque uma coisa é escutar o discurso, né? Você está aqui nesse momento trazendo à vida os seus avós maternos e paternos que você disse que nunca os viu nem os conheceu. Eles estão aqui. Isso é atualizar através, né, da escrita que você, narrativa. né, da narrativa, a presentificação, porque tem um autor, que eu não lembro qual é, que disse que, ou é um autor, ou é um poeta, enfim, alguém disse aí em algum momento, e eu agora vou parafrasear, que um morto, ele continua vivo enquanto ele é falado. Com certeza. Então, o alcance da escrita, né, nessa perspectiva de atualizar um afeto, de alguma forma, para você colocar isso numa escrita, é uma construção aí, né? Fala. Tu falou disso, eu lembrei até também de um trecho da música do Biquíni Cavadão. Tudo que morre fica vivo na lembrança. Eu adoro essa música. Sim, E nesse conto, o mais grave é quando essa memória, por parte da mãe dele, ela quer silenciar essa memória que ele tem desses avós. Isso é muito terrível. Há silenciamentos, a gente sabe, que a gente é acostumado até passar, acostumado entre aspas, né, que a gente passa silenciamentos das nossas identidades culturais, né? Então, ela vai falar também, esse conto trata também disso. Esse menino, ele não podia expressar essa memória, porque a mãe não queria mais nem que ele abrisse esses quadros. Então, Rosa, nisso que você traz, né, inclusive, lendo de uma forma mais direta, o leitor pode adquirir esse livro, né, ver, mas com ele aqui nas mãos, não tem como não mencionar esse trecho a partir do que você fala. Mudamos de casa por mais 3 vezes. Os quadros permaneciam esquecidos numa caixa. Você falava dos quadros, né? Sim. Não protestei, mas dentro de mim aquelas imagens nunca desapareceram. É sobre isso. O que está dentro da gente é sobre isso, né? São do lado de dentro uma casa que cada um só poderá acessar por si mesmo. É sobre as subjetividades, né? Ainda que quando a gente lê, né, a proposta assim, o recurso da literatura abordando essas temáticas, né? Mas há algo que está ali, mas que eu acesso de uma forma diferente do que está. Né? Mas ainda assim provoca isso, né? Que é não permanecer ou, né? É uma coisa, já que a Beca lembra a subjetividade, ou de alguma forma acessar algo desconhecido até então, mas que é tocado. Então, do lado de dentro, não adianta esconder, seja, né? Vamos mudar tudo, vamos mudar de país, vamos mudar, né? Isso aí é outra coisa. É o poder da lembrança também. O poder da lembrança, né? E aí, nesse teu outro poema, como é o nome, Rosa? É do outro lado da rua. Do outro lado da rua. Perdão, esse outro conto do outro lado da rua. Tem que ler os poemas também, você vai gostar. Sim. Fala aí pra gente, você traz aí a perda, a relação de uma senhora, isso. né? Nós estamos falando em temática, mas eu sempre gosto de resgatar um pouquinho como o conto, a feitura do conto, que eu acho que interessa muito o leitor, né? Porque ele lê o conto, mas ele não sabe muito bem como é que ele elaborou esse conto. E eu gosto de falar também disso, e olha anterior só, mesmo às perguntas. Eu lembrei numa aula, né, lá na arte-terapia, que quando eu tava falando lá, gente, vocês vão escrever e tal, né, esse tal do trabalho final. Sim. E aí, quantas linhas? Uma aluna falou, Ai, meu quantas Deus, linhas? Aí a Rosa professora? saltou e disse,
Gente, tem conto até de uma linha, Exato. sabe? Aí, sabe? Então, assim, fala aí pra gente, Eu acho que é né? a profundidade do que você escreve, não com Sim. quantas palavras você escreve, né? Eu sempre fui minimalista, desde sempre. Eu era do Júlia Jorge, eu escrevi uma vez e o professor disse assim, ai, mas você é muito econômica na escrita. E aquilo ali me empobreceu do ponto de vista, porque eu disse, meu Deus, será que ele está dizendo que eu escrevo muito mal? Porque que economia é essa que ele está tratando? Eu não entendi dessa economia. E depois essa economia faz parte da minha escrita, faz parte da minha identidade de escritora, sou minimalista, hoje assumo isso. Os meus contos são curtos, tenho um micropoema, venho da micropoesia. Então, acontece isso, entendeu? Eu não tenho preocupação se eu vou colocar só uma palavra, desde que essa palavra faça sentido. Olha, e né? é tão trabalhoso, eu que trabalho escutando, né? Enfim, é muito trabalhoso, inclusive, alcançar uma compreensão do que uma palavra dita, repetida, olhada num contexto ali, quer dizer ou alcançar alguma construção daquilo ali, né? Então, é isso, né? Primeiro, as palavras me alcançam, né? E se elas me alcançam, para mim é um bom registro para que, de alguma forma, ela possa alcançar uma outra pessoa. Por exemplo, em Latitudes, eu botei ao amor que ontem foi embora. Isso é uma narrativa, gente. Sim, já conta uma história Já todinha. conta uma história. A pessoa já pode inferir algumas coisas. Bom, ela tá falando de alguém que teve, que essa pessoa foi embora. É um drama danado isso aí. Eu gosto de drama, eu gosto de falar sobre dramas humanos. Sofrência também, É né? uma sofrência danada. Mas vamos pro do outro lado da rua. Eu digo a vocês que a minha fala é como a minha escrita. Eu tenho muita digressão. As pessoas, às vezes, na minha escrita, elas se perdem e depois se acham no parágrafo seguinte. Faz parte do meu trabalho de escrita. Então, do outro lado da rua, como é que a feitura desse poema? Primeiro, eu tenho uma relação muito grande com os animais, sobretudo os cachorros. Dessa minha relação me veio uma carga de afeto muito grande e eu coloco isso nas minhas escritas, na minha narrativa. Eu fui levar a Nina é minha cadela maravilhosa, um poodle branco, e eu sou muito louca pela Nina. A Nina sentiu uma dor, eu estou levando no veterinário. Então, ela tem vários veterinários, que eu corro dependendo da minha urgência. E aí, quando eu estava no veterinário, com a Nina aqui, a Nina ainda com o olhinho bem aceso, bem vivo, eu olhei à minha frente e tinha uma senhora, que nem era tão velha, mas a gente tem que nas narrativas trazer a questão da ficção. Eu sou muito de ficcionar mesmo, eu gosto disso. A imaginação voa longe. Tinha uma senhora e ela estava trazendo para o veterinário um gato. Mas o que me chamou a atenção nesse gato era o afeto que ela dedicava a esse bichinho. Ela colocava, ele estava numa manta, ela aconchegava vez por outra ele ao seu colo, cada vez mais, como se fosse a qualquer momento perdê-lo. Imagino eu que ele estava doente, porque ela estava num veterinário, ele estava com a manta, então acreditei que ele estivesse com alguma doença, por isso que ela estava levando, como eu estava levando a Nina. A partir daí, ficou na minha cabeça, ficou na minha memória aquela cena, como as pessoas que cuidam de animais, elas sabem exatamente compreender o que é afeto. Como elas amam incondicionalmente. Para mim, essa elaboração era necessária, mas ficou. Uma noite eu estava na minha cama e de repente eu tenho muitos livros sobre a cama, os livros que eu vou ler, eu estava lendo, e de repente me chega o desejo de escrever. Eu escrevo sempre no meu celular, e é sempre mesmo, eu não escrevo à mão. E eu peguei o celular e fui escrever, e aquela cena daquela senhora me veio muito forte. E eu comecei dessa forma. Permitam-me a leitura, senhoras. Sim. Uma velha senhora carregando um velho gato. Os olhos dele já estão incinerados de tempo, são desiguais. Em um dos olhos, azul, predomina na retina, o azul predomina na retina sem luz. O outro se mantém quase cerrado em olhar interno. Está com frio e ela entende seu desejo. Cobre-o com uma toalha, quase manta, em atenção redobrada. E aí eu começo o conto, né? Eu estava também lendo muita coisa de conto fantástico. E para terminar, eu boto um pouco desse conto fantástico, mas enfim, o fato daquela senhora estar ali, nessa ficção que eu elaboro, ela vai entregar ao veterinário o gato para sacrificá-lo.
Para mim, isso é uma dor que eu poderia sentir com a Nina a qualquer momento. Eu me coloco de forma empática no lugar de uma pessoa que leva o seu animalzinho para sacrificá-lo, para deixá-lo ali. E ela sabe o que vai acontecer, embora o animal não saiba. Mas a minha dor foi tão forte ao escrever, porque eu sofro ao escrever. Uma vez, uma jornalista, estava numa entrevista no Sesc, uma jornalista me perguntou assim: você sofre quando escreve poemas? E eu achei a pergunta meio louca. Eu disse não. Realmente, quando eu escrevo poemas, eu não sinto a carga de sofrimento que eu tenho no conto. Invariavelmente, nos contos que eu escrevo, eu sofro profundamente. E eu sofri muito quando eu comecei a fazer esse conto e pensei como ele terminaria. Essa senhora, né, ao entregar para o veterinário esse gato, ela vai com passos bem lentos, ela entrega o que ela tem de mais precioso e ela rememora algumas perdas. Por quê? Porque ela sabe que vai haver uma perda muito grande desse companheiro, que é esse gatinho. Mas eu não podia deixar esse gato partir. Eu precisava retomar, eu precisava de novo trazê-los à luz. E essa senhora, quando vai embora, deixando esse gato, ela vai atravessando a rua, ela sofre um acidente e lá de cima o veterinário vai à janela e percebe perto do corpo dessa senhora o gato. Então, foi uma forma, como eu digo, eu estava aí sobre a influência dos contos fantásticos e eu trago essa possibilidade de um reencontro, porque o meu sofrimento enquanto escritora estava muito grande ao pensar que ela poderia perder esse gato. Eu acho que quase todo mundo que leu esse... Pelo menos que eu conheço, acho que quase todo mundo que leu esse texto chorou. Eu acho muito rico, Rosa, quando você... É muito bom, assim, estar com a autora, né? Assim, para nos trazer a riqueza dos bastidores, né? Então, assim, quando a gente vê um livro pronto, publicado, bonitinho, né? Vai para o mundo, então não se sabe, fica na fantasia qual é o alcance, né? Assim, onde chega ou não. Como chega também, como as pessoas percebem. Tem algo que vai, né? Eu costumo dizer assim, quando eu escrevo, quando eu leio, hoje eu já escreveria de outra forma. Aí, quando eu componho, ai, meu Deus, já deveria ter feito de outra forma. Porque é isso, tá ali, deixa aí. Mas Rosa, eu tô mencionando isso para dizer dessa frase, né, que me toca quando você traz essa leitura nessa colocação. Está com frio e ela entende seu desejo. Para mim, essa forma de dizer o que tem naquela relação. Sim, um gato não fala, nós sabemos a forma, né, de se comunicar. Inclusive, recentemente eu vi uma reportagem, não, essas que passam aí na tela, né, do Instagram, dizendo assim, sabia que seu gato tem várias formas de se comunicar com você? Aí Rebeca aqui poderia falar direto, né, que tem vários. Tem quantos, Rebeca? 6, eu tenho 6 tem agora em casa. Minha mãe tem mais 3 que eram minhas. Então, né? Então, nada melhor do que Rebeca e você que está nos ouvindo, que tem gato, para saber dessa comunicação. Mas o que eu quero mencionar dessa colocação, né? Está com frio e ela entende seu desejo, um desejo que não foi falado, né? Um desejo que é interpretado através, né, e sentido através de uma convivência. Questão de linguagem corporal também. Acho que quem tem animal pode dizer isso. Mas tem algo, olha, mas o que eu quero... fala comigo o tempo todo, gente. A Nina me diz quando tá com sede, a Nina chora quando está com frio, porque agora Nina tá com 16 anos. Então, quando eu boto o ar-condicionado no quarto, depois de um tempo, eu sei que ela faz um chorinho de tá com frio. Eu vou lá e coloco o cobertor na Nina e ela para. Então, eu entendo, ele não tem a palavra de comunicação, mas ele tem todo um gestual que nos faz compreendê-los, e eu compreendo muito bem os animais. Mas eu olhar essa frase, eu alcanço algo para além do animal. Do que pode ser interpretado pelo dono ou comunicado pelo animal que não fala. Sim. Né? Então, assim, ela entende seu desejo. Né? Então, assim, é uma entrega dela em tipo assim,
Eu sei, né? Tá difícil para mim, mas eu tô aqui, né? Vivendo isso nesse momento, sabendo que eram os últimos instantes, né? Sim, Você nos disse que na tua Sim. narrativa, você, né, leva isso, né? Em que ela ia entregar ao veterinário Para o para que sacrifício. pudesse, né? Então, assim, entender o desejo do outro é uma coisa muito inalcançável. Mas aqui Ela há entende. uma sutileza, uma delicadeza. E eu quero mencionar rapidinho, gente, quem faz aqui a nossa captação, esse trabalho, né? O Moisés Veloso. E ele tá ali, eu arrisco dizer que ele tá pensando no Rock, que é o cachorro dele, que é assim, é um pastor alemão, não é isso, Moisés? Assim, e é fantástico. Eu o conheço também e tem uma coisa muito íntima aí também. Quem tem animal. E aqui, viu, gente, vai para além, assim, quando você coloca isso, você está coberta de razão. Ela entende seu desejo e vai para além de uma relação entre um gato e a sua dona. Vai para todas as relações. Às vezes a gente tem um relacionamento e a gente quer tanto que alguém entenda o nosso desejo, que o outro entenda o nosso desejo, É né? sobre isso. Né? Por isso que eu toquei nessa. Por isso que eu tenho 6 gatos. É mais fácil entender o desejo dos gatos. É mais fácil entender o desejo da Nina, gente, do que entender outros desejos. Mas, enfim, eu faço menção também a esses nossos outros desejos, que a gente quer muito que o outro nos entenda, nos compreenda. Se nem a gente se compreende, mas enfim, tem um momento que a gente quer ser acolhida pelo outro, né? De acolhimento também. Percebam que na literatura os caminhos são diversos, a forma de interpretar também vai depender muito dos elementos que você tem, da necessidade que você tem, do que você está passando, do que você acredita, dos seus valores, para que a interpretação ocorra. Porque quando sai de mim o conto, na verdade, ele pertence ao universo do leitor. É ele que vai traçar o caminho dele de compreensão do conto. Eu fico aqui dizendo como fiz o conto, a feitura dele, porque eu acho que esse interesse faz parte da curiosidade dos próprios leitores, mas cada um tem a medida do que quer alcançar aqui, do link, do que vai chamar a sua atenção, do que vai levar a um pensamento maior depois de fechado o livro. E no conto A Terceira Morte, fala pra gente, né? Esse conto também foi premiado, né, Rosa? Foi. Terceira Morte foi premiado, que eu lembro. Só não lembro se foi do Ideal Clube ou foi da Unifor. Foi da Unifor. Pronto. Aqui nesse livro, do outro lado da rua, eu tenho alguns contos que foram premiados. A Fragilidade dos Laços recebeu o primeiro lugar no Prêmio Ideal Clube de Literatura. No mesmo ano, A Terceira Morte foi premiada, trabalhos inéditos, no Prêmio de Literatura Unifor. Também aparece a figura do gato. Porque assim, sabe, Rebeca e Anne, a minha pretensão, quando eu comecei a fazer esse trabalho, e não era ainda pensamento de um livro, não era ainda, mas eu estava fazendo uma série de contos em que o gato aparecia. Sempre a favor do protagonista. De alguma forma, ele estava ali para que o protagonista pudesse se transformar. Né? Então, acabei que eu quis fazer o livro e abandonei esse projeto, de certa forma, inicial, mas aqui tem muitas vezes a presença do gato. O gato ajudando a pessoa humana, o ser humano, a se libertar, a se transformar. Então, A Terceira Morte vai aparecer a presença do gato. A Terceira Morte, para mim, ele foi realmente, esteve no Prêmio de Literatura Unifor. Ele é um dos contos muito fortes. Eu faço um preâmbulo antes de começar o conto, preâmbulo que muitas vezes algumas pessoas, alguns leitores, eu não compreendi muito bem esse preâmbulo. De que morte você está tratando? 3 mortes, ele entende 2, mas não entende a terceira morte, né? Então, o conto, eu acho muito bom. O conto, a gente ter a palavra do próprio conto, para as pessoas compreenderem. Então, eu vou ler o primeiro parágrafo, que eu julgo que é um preâmbulo ao conto, coisa que eu nunca faço, porque assim, principalmente nos meus contos curtos, eu já entro com a ação. A coisa já está acontecendo quando eu vou anunciando. Nesse, eu trouxe esse preâmbulo, o que dificultou para o leitor, o que para mim é muito bom, porque eu acho que a gente tem que tirar o leitor do lugar comum. Faz a pessoa pensar também. Faz a pessoa pensar, é para isso mesmo. Então, A Terceira Morte. Sem precisar o que seria a perda da infância, mergulhou no reconhecimento da segunda morte, quando viu a mãe estendida sobre o cimento.
como caindo na realidade crua de olhos que a espreitavam, abandonou a casa e inaugurou sua terceira morte para conseguir a salvação. Talvez, eu gosto desse talvez, sabe? Nada é definitivo. Quem é que sabe se alguém alcança a salvação algum dia, né? Então, eu uso muito a questão do talvez. Aí a pessoa diz assim, meu Deus, está falando de 3 mortes, eu só consigo observar nesse primeiro parágrafo 2 mortes. E aí eu vou trabalhando o conto com o verbo de ação, o banho fora interrompido, a água vermelha invadindo o piso branco do banheiro. Eu já coloco aí o local onde essa personagem está, eu trabalho a questão do espaço. Ela está no banheiro. E o que está acontecendo no banheiro? Então, eu trago uma personagem que ela vai ter 3 mortes. A primeira morte é a perda da infância. Não é, Rebeca? Sim. A Rebeca conhece o conto, pode falar Eu disso. conheço bem também. A primeira morte é a morte da infância, né? Isso. Você mesmo disse que ela disse tornar-se moça. Isso. Que é o costume que a gente tem. Ela já ficou mocinha. É. Como se de uma hora para outra pudesse se ter um amadurecimento e tudo mais, né? E aí, depois veio a morte da mãe. Isso. E aí tem... Aí fica a questão da terceira morte, né? A gente pode colocar a terceira morte, ela perde com a mãe, ela perde a ingenuidade, ela já sabia que aquele padrasto não era uma figura assim tão legal, por assim dizer, mas ela também, ela morre de certa maneira porque ela inaugura um novo momento da vida dela. Perfeitamente. O momento que ela sai de casa, que ela sai daquele teto e, liberta pelo gato também, ela vai em direção ao mundo. E aí, com certeza, ela vai em direção ao mundo desconhecido. A gente passa por isso muitas vezes. Por exemplo, quando você abandona a sua casa porque vai casar, vai inaugurar uma outra identidade com seu esposo e não sei o quê, é uma morte, porque você vai inaugurar uma nova vida, porque você vai você sai de uma casa que é algo que você tem como certeza. Que te define também, é uma coisa que te define, é uma relação que te coloca. E te guarda de alguma forma, você está protegido ali na sua casa, e ela vai sair dessa proteção, primeiro da mãe, né? Essa proteção que era tão grande da mãe, ela saiu, né? E vai para o campo minado, que é o próprio mundo, para uma salvação. Talvez. Ninguém sabe. Esse talvez, né, nos remete, e agora vamos passar aqui, fazer essa transição e ao mesmo tempo, né, comungar as ideias, porque Rosa, uma das autoras, né, preferidas de Rosa é Clarice Lispector, não é isso, Rosa? E esse talvez deixa um stand-by, né? Inacabado, inacabado. Mas é isso, né? É sempre do inacabado, porque é possível inaugurar, ou reinaugurar, ou recomeçar, né? Ou perceber que é possível inventar essa vida. Então, Rosa nos fala, né? Até que ponto, porque nós pensamos para hoje também, né, nesse pareamento, né? Conversar também sobre a Clarice. Conversarmos, né? Um sopro de vida, esse livro que foi último livro lançado, de Clarice, né? Depois já depois da morte de Clarice, dela. né? Então, organizado, desculpa te cortar, organizado inclusive por Olga Borelli, né? Que era amiga de Clarice Lispector. Né? Então, fala aí, né? Como é que você percebe? Para mim, né, esse livro Um Sopro de Vida, ele traz, né, a partir do momento que, já que esse talvez, né, foi esse talvez que me fez também, né, fazer desse momento essa transição para a gente ir finalizando também o nosso, né, 6º episódio do Memento Mori. Quando Clarice inventa uma personagem, né, a Ângela nesse livro, né, nossa, é realmente tentar, inventar, reinaugurar uma forma de se dizer, né, diante do que estava se aproximando, né? Era algo bem real, estava com um câncer no ovário bem avançado, né? Então, assim, esse talvez que você traz aí, ao falar, né, mencionar aqui Um Sopro de Vida, esse livro que foi pensado, né, foi escrito nesses bastidores do tratamento dela, né? Assim. Inclusive, tem uns
Tem também, acho que é o Benjamin Mosen que comenta que a Olga Borelli tirou do livro, né, um trecho que ela deseja que a personagem Ângela ela tenha um câncer do qual não possa se recuperar. Que aí a Olga retira esse trecho, porque diz que a família já estava muito sensibilizada, né? Sim. E aí o livro chega pra gente assim, organizado de maneira póstuma por uma amiga muito querida, muito próxima da Clarice. Algo que realmente nos traz muito da Clarice, no sentido de que fala muito tanto sobre a morte dela, tanto como uma vida. Sim. Como é que Clarice parece? O que é a impressão que eu tenho do Sopro de Vida? Que Clarice só se sentia verdadeiramente viva quando estava ali nesse esforço do papel. O que chega pra vocês? E é verdade, porque ela diz numa entrevista, Clarice fez uma entrevista que é icônica, né? Na TV Cultura. E pergunta a ela sobre a escrita, e ela diz assim, quando eu não escrevo, eu estou morta. Então, ela se reconhecia realmente como pessoa diante da escrita. E eu conheci Clarice, só fazendo aí, antes de trabalhar o Sopro de Vida, que vocês estão colocando, que foi uma obra que ela fez, juntamente com a Hora da Estrela, essas duas obras, elas foram feitas concomitantemente, e essa póstuma, né, só foi publicado depois da morte de Clarice Lispector, mas eu conheci a Clarice Lispector, e ela é uma das minhas autoras prediletas, juntamente com a Lígia Fagundes Telles, que eu sou muito louca, muito fã. Mas a Clarice, ela me veio a partir desse livro, A Descoberta do Mundo, que tem um texto que chama Felicidade Clandestina, que vocês conhecem. Acho que todo mundo Todo já mundo leu. Conhece Felicidade Clandestina. Se não foi lendo o livro dela, foi pela aula de português. Foi pelas aulas, porque realmente, gente, a minha relação com a escrita de uma menina que queria muito ler Monteiro Lobato, mas ela não tinha o livro, tinha uma amiga que tinha um pai dono de livraria, e que essa menina ganhou esse livro e ela pediu emprestado, e a meninazinha tão maliciosa disse que ia emprestar. Todo dia que ela chegava na casa da menina, a menina diz, ai, mas fulano e tal já pegou o livro. E quando a mãe descobre essa ruindade da menina, diz, não, o livro nunca saiu daqui, e entrega para ela então o livro, e ela vai ter uma relação com esse livro como se esse livro fosse um amante, e ela olha o livro, segura o livro, abre o livro e se demora nessa relação com o livro. Então, para mim Clarice é muito importante para a minha escrita, e não só aqui A Descoberta do Mundo, porque eu tenho muita relação com A Descoberta do Mundo, porque A Descoberta do Mundo é um livro. Eu sei que a pretensão de vocês é Sopro de Vida, mas eu acho importante vocês também terem essa referenciazinha, porque esse livro são crônicas que Clarice escreveu para o Jornal do Brasil, entre 67 e 73. É nele que tem Perdoando Deus? Gente, sim. Perdoando Deus. Ela fala era outro muito, texto que eu tinha pensado de trazer relação pro Memento Mori, era Perdoando Deus também, que se não me engano é um texto que ela cita um rato, né? Então, esse livro aqui ele é fundamental, porque as crônicas são bem curtas, e aí a gente sempre se depara com a questão tênue entre a crônica e o conto. Porque, né, a gente pensa, tem horas que eu penso que é um conto, aí é uma crônica, né? É por isso que eu chamo de texto, Rosa, porque tem uma discussão acadêmica gigantesca e devia isso sair aí, tá, entendeu? Porque o Renato Pessoa diz isso no meu novo livro, né? É crônica, é conto, porque a gente se perde nessa discussão. Mas, enfim, a Clarice Lispector é minha autora de base. Eu acho que eu comecei, na verdade, tendo autores cearenses de base. Moreira Campos, por exemplo. Mas o que eu percebi, eu estava escrevendo e não era exatamente a identidade que eu queria construir. Comecei a ler Lígia, comecei a ler Clarice. Então, isso assim me abriu um leque para eu escrever meus livros. E Clarice, por exemplo, os 2 últimos livros, né? A Hora da Estrela, que foi ainda lançado em vida, e esse, Um Sopro de Vida, em que ela traz o autor, que é aquele que vai criar a Ângela, né? Sim, ela se coloca, a impressão que eu tenho é que se coloca muito na Ângela, uma pessoa que está descobrindo a vida e porque
também tem essa questão, se você não pode entender a morte, se você não tentar compreender a vida, e vice-versa. E vice-versa. São os dois lados da mesma moeda. E a impressão que se dá no livro pelo menos que eu tive ao ler, e que me motivou a trazer o livro para o Memento Mori, por mais estranho que pareça, é que ao mesmo tempo que ela se descobre na vida uma última vez, ela também se prepara para morrer através dessa personagem. Também acho, Rebeca. Eu tenho essa impressão, né, desse livro. Eu não sei como chegou para você. Não sei se a Rosa já disse, chegou isso também. Olha, é muito... A Clarice, para mim, é muito autobiográfica. Ela está naquilo que ela escreve. Entendeu? E ela sempre está buscando. A Clarice tem uma busca eterna pela coisa, né? Que ela chama a coisa. A coisa. Está sempre buscando essa coisa. É que nem aquele negócio da galinha com ela também. Que ela tem um negócio que ela com diz, galinha. ela diz, inclusive, que não entende muito bem, né? Ouve a galinha, eu não entendo muito bem. E ela se permite não entender, ela diz isso, né? Que a gente não precisa entender tudo, a gente precisa entender um pouco. Então, a Clarice mergulha muito fundo na emoção em todos os livros, inclusive nesse, Um Sopro de Vida, que ela já estava bem comprometida, né, com a doença terminal. Sim. E a Clarice, para mim, é maravilhosa, uma das maiores autoras da língua. Tem 2 grandes biógrafos, né? Ali, eu só lembro do Mozart também, tem uma discussãozinha sobre o Benjamin Mozart. Não, mas antes do Mozart tem teve a outra biógrafa dela. Deixa eu ver se eu alcanço no Google aí. Às vezes, né, eu tenho muito cuidado. Assim, um dos livros preferidos que eu tenho da Clarice é A Paixão Segundo GH, que eu gosto. Mas nesse livro específico, né, que a gente já está se aproximando para finalizar o nosso podcast de hoje, logo no início, ela deixa bem claro que inventou a Ângela, né, para justamente falar de coisas que ela, como Clarice, não ousaria falar sobre ela. Então ela diz, eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. Viver é uma espécie de loucura que a morte faz. Vivam os mortos, porque neles vivemos. Ela já inaugura, assim... Foi o que me pegou nesse livro. Então, assim, a Ângela nasceu de uma semente antiga, que ela diz que jogou em terra, né? E que dura há milênios, né? Quando ela faz eu não digo comparações porque eu não vejo desse lugar. Quem diz isso são os críticos, né? Inclusive no pós-fácil desse livro, né? É mencionado isso, uma aproximação e sim encontrar a Clarice dentro da personagem que ela inventou. Então a Ângela é tudo o que eu queria ser e não fui, diz Clarice. Sim. Né? É claro que ler esse livro, né, quando ela diz cada minuto que vem é um milagre que não se repete, é perceber a angústia, né, que é saber que a coisa está ali. Teresa Monteiro, acho que foi a Teresa Monteiro, o outro biógrafo dela. Não, foi não? Isso aqui é Gottlieb. A Nádia Gottlieb, gente. É a Nádia Gottlieb, pra mim é uma das melhores biógrafas dela, eu revelo aqui. Ela vem antes do Benjamin Mozart, né? Mas para mim ela ela abriu o universo da Clarice, inclusive aquela história, né? Ela tinha a língua presa, né? Porque as pessoas pensavam que era o jeito dela falar, mas na verdade não, que era coisa de estrangeiro, mas era a língua presa que ela tinha. Então, ela revelou muito da Clarice para todos nós. Então, assim, seria um outro podcast, né? Mas nosso podcast aqui, trazendo para o contexto Memento Mori, para a gente, né, ir finalizando, esse livro mereceria um podcast específico, mas a Rebeca pensou assim, né, porque referendar de alguma forma Clarice aqui, né, nos instantes finais desse episódio, num sopro de vida, é também fazer nascer aqui que a vida é esse experimentar, né, nas palavras dela ou da personagem Ângela, né, abre aspas, experimento viver sem passado, sem presente e sem futuro, e eis-me aqui livre. Que lindo, né? Então, Rosa, faça aí nossos agradecimentos por sua presença, né, nessa transição de tantos movimentos, né? Então, eu e Rebeca agradecemos. Muitíssimo. Pois é, meninas, primeiro dizer da minha paixão por Clarice Lispector, ela me inspira todos os dias, ela me comove todos os dias e me inquieta profundamente, né?
E a Ângela Praline, por exemplo, ela diz assim, ela cria um personagem, o autor cria um personagem. Ângela Praline é festa de nascimento, não sei o que esperar dela. Terei apenas que transcrevê-la, tenho que ter paciência para não me perder dentro de mim. É isso que nós temos que ter, né? Na nossa escrita. Então, agradecer a vocês o convite e procurem aí Rosa Morena, os livros, e eu ficarei muito feliz. Memento Mori se despede, até o próximo episódio.